Vamos então iniciar esta nossa sessão final. Que, enfim, como todos sabem, é uma sessão muito especial, muito particular. Para mim é uma honra, um prazer muito especial estar aqui a servir de anfitrião a esta mesa em representação da secção de Sociologia das Artes, da Cultura e da Comunicação da Associação Portuguesa de Sociologia. É obviamente um momento um bocadinho emotivo também, por ser a circunstância que é. Não poderei dizer aquilo que algumas das pessoas que já passaram por esta mesa hoje disseram, porque não tenho o mesmo trajeto de proximidade com a Maria de Lourdes Lima dos Santos. A imagem mais nítida que eu tenho da sua irrupção no meu trajeto foi quando eu fiz uma coisa que aparentemente o Alexandre Melo também foi, que foi umas provas de aptidão científica e capacidade pedagógica, ou ao contrário, porque eu nem no currículo nunca as soube escrever, nunca soube o que era a aptidão e o que era a capacidade, se era a científica, se era a pedagógica, baralhei sempre isto, mas a Maria de Lourdes esteve no meu júri nessas provas, e foram umas provas desastradíssimas, porque aquilo tinha uma dupla componente, tinha uma tese, mas antes tinha uma aula, e eu tinha uma aula com 30 e tal slides, na altura não havia PowerPoints, e eu tinha slides muito bonitos, muito bem impressos, e tinha 30 e tal, e quando estava a chegar perto do final da aula, ainda só ia no terceiro. E estava toda a gente à minha frente, atrapalhadíssima, a olhar para mim, a fazer-me sinais, e apenas o ar bondoso da Maria de Lourdes me salvou. E depois foi muito simpática na altura, se calhar simpática demais até, porque eu não aprendi nada com aquela sessão, porque ela disse-me que estava muito bem, que pois, com certeza que eu ia fazer melhor no resto da vida, e que acreditava que o que eu não disse, mas tinha para dizer, que era muito interessante. E eu só lhe posso agradecer esta simpatia toda, que eu acho que é também o cunho desta mulher, que é importante para nós todos, por aquilo que a carreira dela representa como herança e como abertura de horizontes. Foi por isso que nós chamamos Horizontes esta última sessão, mas que nos marca também deste outro lado, deste lado afetivo, desta luz com que ela ilumina os nossos caminhos. E, portanto, é um prazer enorme. Quero agradecer muito, em particular, à Maria de Lourdes Lima dos Santos ter aceito a nossa proposta de estar hoje aqui connosco a discutir os caminhos da Sociologia da Cultura em Portugal, e aceder também a que nós tomemos o livro dela, porque é este livro que todos conhecem, que serve de mote a esta nossa última sessão. Muito obrigado, Maria de Lourdes. Agradeço naturalmente aos restantes colegas que estão aqui nesta mesa e que vão fazer uma apresentação do livro. Sucessivamente vou começar por passar a palavra à Cristiana Bastos e depois ao José Machado Paz e ao João Miguel Teixeira Lopes. Não vou apresentar ninguém, porque todas as pessoas os conhecem subejamente. Agradeço-vos a vocês também a resistência de ficarem aqui até esta hora, mas a circunstância justifica este nosso esforço. Muito obrigado a todos. Cristiana Bastos. Ok, obrigada. Muito obrigada. Permitam-me, como sou da casa, dizer Milu, que é o nome único que eu usei sempre. Querida Milu, obrigada pela possibilidade de nos reunirmos aqui e desta maneira. Muitíssimo obrigada. Obrigada por permitir que todas estas pessoas tenham tanto interesse em coisas fantásticas como a Sociologia da Cultura e os problemas que ela nos suscita para outras dimensões da realidade. Eu não sou da Sociologia da Arte, nem sequer sou da Sociologia. Obrigada por me deixarem participar nesta tão distinta disciplina e nesta mesa. Eu também, a verdade é que estou em substituição da Karin Wall, ela sim socióloga, e ela sim diretora da empresa Ciências Sociais, que publica este belíssimo livro que a Milu compartilhou connosco. Teve a generosidade de fazer em livro, não tinha nenhuma necessidade, nenhuma pressão de carreira, e teve essa arte e, como sempre, simpatia e generosidade nos dar
parte de si sob a forma de livro. O livro, hoje em dia, é uma resistência, é um ato, é um processo, é mesmo uma resistência numa sociedade que nos está a obrigar a não ler, a obrigar a não escrever, a obrigar a só prestar contas, fazer folhas de Excel, planilhas, etc. Portanto, isto é mesmo, vai ser um ato de resistência, lerem também, porque merece a pena, eu juro que sim. Obrigada à Vera que me ter convencido a estar aqui, porque a Karen não podia mesmo de todo. Eu estive implicada na imprensa ainda no momento em que o livro chegou, o manuscrito que a Milu depositou, confiou, teve a paciência de esperar que houvesse condições materiais para o poder concretizar, que elas foram ficando cada vez mais difíceis, sobretudo desde 2008, e a Milu teve essa paciência toda, perseverança, e felizmente conseguimos trazer isto à realidade e com uma linda produção. Já não é da minha responsabilidade, mas tenho muito prazer que tenha sido feito. Portanto, também como o Claudino, não tive aulas com a Milu, eu nem sequer tive júris, acho que nunca tivemos num júri presente, e tinha o prazer, nós tínhamos horários parecidos, trabalhávamos assim tarde no dia fora, até às 9 da noite, etc. Às vezes éramos as pessoas que apagavam a luz quando o ICS era ali emprestado no ISCTE, e então tive essa possibilidade e privilégio de ter interlocução livre sobre as coisas mais diversas, porque não éramos nem professora-aluna, nem colegas de projeto, de disciplina, subdisciplina, etc. E era sobre as coisas mais livres, globalização, hipertexto, coisas que estavam a acontecer, coisas novas, e eram também coisas de produtos de supermercado que nos encontramos, éramos vizinhas, ao domingo à tarde encontramos muito, lamento muito que já não aconteça, porque eu continuo no mesmo bairro, mas a Milu mudou para outro, e então já não temos essa possibilidade. Era a pessoa mais simpática, era uma maravilha, porque acontecia também algumas pessoas cultivarem pedantismo como forma de estar estabelecido na disciplina, e a Milu era o contrário, era a pessoa mais simpática que havia, portanto estava sempre disponível para interlocução, e está, e continua a estar, e continua a dar-nos estes produtos. E então vou falar só um bocadinho do livro, tem 3 partes. Convido todos, são percurso, já deve ter sido falado suficiente hoje, mas se calhar estão lá coisas ainda que merecem ser lidas. Tem uma última parte que é guiões de aulas, que é extraordinário também, revelar a generosidade desta nossa colega em dar uma síntese do que foi a sua experiência, articulada, ainda por cima em pontos, fáceis de digerir, para outros poderem usá-los e não repetirem hesitações e partirem dessas hesitações para irem mais longe. Portanto, isso é extraordinário também. E depois há o meio, que é os escritos, que estão compilados, coisas que eram papers, que eram comunicações, que eram artigos, etc. E estão aqui todos juntos, pela mão da própria autora, à disposição. E eu, repetindo, não sendo da Sociologia da Cultura, pensava o que é que eu posso dizer, porque eu não estou dentro dos debates, etc. Mas fui logo encontrar, no meio do livro, uma parte que parecia feita para o dia de hoje, que era aspectos da relação autor-editor. E então convido-os a lerem na página, a partir da 228, tem mais coisas, é tudo sobre a autoria, sobre livro, sobre a produção, e uma longuíssima reflexão que nos ensina muito a pensar neste momento diferente. Aqui estamos a falar no começo da era do livro, e agora estamos numa fase que nos dizem que se calhar é o fim da era do livro. Chama-se As Penas de Viver da Pena, aspectos do mercado nacional do livro no século XIX. E então, em alguns lugares faz-se, nos lançamentos do livro, lê-se partes do livro. Eu vou tentar só um bocadinho, posso? Bom. Para os escritores portugueses tratava-se, portanto, de lutar arduamente, procurando utilizar o melhor possível determinados recursos, porventura mais adequados a abrir caminho no espaço já tomado do mercado nacional do livro. E algumas coisas estão parece que é hoje, com outros atores, não é? Entre esses recursos desempenhavam um papel importante os resultados obtidos noutros setores do mercado literário, que não o do livro, mas os do teatro ou da imprensa periódica. Ponham neste lugar os que quiserem. Para os dias de hoje há outros... Há coisas espantosas.
na maior parte dos casos, não era a partir da produção de livros para uma empresa editorial que o escritor se tornava um profissional das letras. E agora uma longa citação, eu vou saltar. Alguns, no entanto, faziam a sua estreia com o lançamento de um livro, apoiados nas suas relações, quer com autores já consagrados que os apadrinhavam junto dos editores, quer com gente do próprio meio tipográfico e livreiro. Neste último caso, tornava-se fácil imprimir um livro com pouco dispêndio e colocá-lo no livreiro, que guardava para si cerca de 10% da receita das vendas e entregava o resto ao autor. Isto é muito diferente hoje. César Machado, um dos que procurava fazer-se conhecido, começando pela publicação de um livro, utilizaria cumulativamente as suas relações no meio tipográfico e no meio literário para lançar, aos 16 anos, a sua primeira obrinha, o romance Cláudio. Um tipógrafo amigo compôs o livrinho inteiro pela sua mão. Ele comprou papel, ele o fez imprimir, ele o mandou bruxar. Um escritor, Lopes Mendonça, apadrinhou e anunciou-lhe o romance num folhetim crónica Revolução de Setembro. E depois por aí vai conta como é que se faziam mercados, se faziam subscrições, como é que se faziam assinaturas. Algumas ideias até podiam ser restauradas para hoje. E eu recomendo a leitura deste texto também, se calhar outros gostarão mais de outros, mas eu adorei este, acho que foi é um contributo fantástico, um livro que fala de como o livro existe no século XIX, como se faz, quais são as condições materiais, sociais e a rede que está a tecer essa possibilidade de materialização. Faz-nos refletir sobre o que temos hoje pela frente. Para mim, o livro será sempre algo impossível de ultrapassar e substituir por alguma outra coisa. Este tem vantagem de não precisar de eletricidade nem de baterias para ser lido. Vai resistir. Milu, muito obrigada por nos teres dado este livro e obrigada a todos os que vão lê-lo, porque merece continuar a existir e ser citado. Obrigada. Saúde a todos os presentes. É bom estar e ver, enfim, velhos amigos. Felicitava também a secção de Arte, Cultura e Comunicação da Associação Portuguesa de Sociologia pela organização deste evento. E queria sublinhar que é com muito agrado que participo neste encontro, particularmente nesta sessão, em torno justamente deste livro, Sociologia da Cultura, e do contributo relevante e pioneiro da Maria de Lourdes Lima dos Santos para o desenvolvimento da Sociologia da Cultura em Portugal. O livro em debate, ele próprio, como é sugerido pelo seu subtítulo, Perfil de uma Carreira, é um testemunho vivo de uma vida académica. De forma muito sucinta e naturalmente fragmentada, tentarei dar conta do que o livro nos conta a esse propósito. Mas, se me permitem, tentarei também dar conta do que o livro explicitamente não nos dá conta, embora nos dê pistas inequívocas do que procurarei pôr em evidência. Uma outra face do perfil de uma carreira, na interface do que o livro acaba por nos revelar, que são modos de fazer sociologia. Como disse a Cristiana, o livro estrutura-se em 3 principais partes. A primeira parte dá-nos uma contextualização do percurso académico, enfim, as fases da sua carreira. A segunda parte reúne uma preciosa coletânea de textos que a autora reuniu ao longo dos cerca de 40 anos de carreira, textos de publicações, comunicações, relatórios, projetos de investigação, enfim, distribuídos por 5 principais tópicos: os mundos da arte e da cultura, intelectuais e artistas, públicos de cultura, cultura e economia e políticas culturais. Na terceira parte, encontramos sugestivos apontamentos e guiões de aulas
que a Maria de Lourdes Lima dos Santos lecionou durante uma boa parte da sua vida, principalmente no ISCTE e no ICS, a nível de licenciatura, mestrado, doutoramento. Maria de Lourdes Lima dos Santos confessa na nota introdutória do seu livro que o mesmo progride num leito ladeado por duas margens. De um lado temos uma apetência memorialista narcisística, mais memorialista do que narcisística, na busca de um tempo que não se quer, que não queremos, perdido. E de outro lado emerge uma racionalização sociologizante, a expressão é da Maria de Lourdes, a apreensão, no fundo, desse tempo, numa outra perspectiva, que é a da compreensão sociológica, quando se olha para trás, para esse tempo percorrido, calcorreado. Ou seja, de um lado temos um tempo de feituras do que foi feito, em que circunstâncias, os contextos. De outro lado temos o entendimento sociológico do como e porquê foi feito o que se fez. Enfim. A minha apresentação percorrerá, digamos, estas duas margens, mas ao mesmo tempo buscarei uma terceira margem, aquela onde procurarei recuperar outra realidade que não podemos deixar na margem do esquecimento. E ela já foi aqui aflorada, nesta mesma mesa, e não só, em mesas anteriores. Maria de Lourdes Lima dos Santos sempre será recordada pelo impulso notável que deu ao desenvolvimento da sociologia da cultura em Portugal. Porém, aqueles que tiveram o privilégio de a conhecer mais de perto, sem deixarem de reconhecer esse notável contributo, sempre recordarão outra faceta da Maria de Lourdes, que aqui já foi ventilada. Uma faceta que a autora improvavelmente falaria no seu livro, mas que todos nós, os que lidamos mais de perto com ela, reconhecemos. É um traço de carácter, um modo de ser, um jeito de estar, uma capacidade, enfim, de gerar circuitos de sociabilidade, redes de afeto. E isto é muito próprio de Maria de Lourdes. Reuniões de trabalho havidas com Maria de Lourdes quase sempre reclamavam e reclamam um cafezinho, um chazinho, umas bolachinhas, até um almocinho depois da reunião. Ou seja, os diminutivos que aqui reproduzo são muito significativos, porque são expressão de afeto. Há palavras que têm um poder oculto por tudo o que evocam e transmitem. E estes diminutivos transmitem justamente isso. O cafezinho, como um rito de agregação. E ainda hoje no almoço, no final do mesmo, se perguntava quem quer cafezinho, e um mar de braços se levantaram, a tal ponto que alguém teve a ideia, quem é que não quer café? E nenhum braço se levantou. Ou seja, de facto, quem está próximo da Maria de Lourdes está perto do café, porque o café cumpre essa função simbólica, ritual, não é, Cristiana? De agregação. Este modo de ser, este jeito de estar, pode ser, e é certamente, um traço de personalidade. Mas o que vou sugerir é que pode ser mais do que isso. Pode ser um modo e um jeito de fazer sociologia que é muito próprio da Maria de Lourdes e cujas raízes estarão nos primórdios do GIS, eu diria também nos primórdios do ISCTE, porque conheci também a realidade do ISCTE desde os seus inícios. E ela afirma, recordando esses tempos, animava-nos o empenho e o saber de Cedas Nunes, o bom clima de trabalho
e de amizade que depressa se estabeleceu dentro do grupo. O cafezinho deu um aroma inspirador a uma boa parte da sociologia desenvolvida pela Maria de Lourdes Lima dos Santos. Aliás, como a própria conta, foi numa conversa de pausa com café que Adérito Cedas Nunes lhe sugeriu investir nos estudos sociológicos do simbólico, conhecedor do gosto que ela nutria já nessa altura por esse quase inexplorado campo de pesquisa entre nós. Em que circunstâncias abraça Maria de Lourdes este domínio da sociologia da cultura? Ela própria dá, enfim, conta desse encontro num novelo de vários fatores, entre os quais o desafio lançado por Adérito Cedas Nunes nessa pausa de café. Mas há um acaso, enfim, um acaso, uma descoberta serendipity, como para usar uma expressão que agrada a Merton. Numa viagem ao século XIX, num alfarrabista, Maria de Lourdes descobre vários manuais de civilidade e várias peças de dramaturgos portugueses e fica entusiasmada. Não nos custa imaginá-la, agora já é o meu imaginário, estou a sair da realidade, mas não nos custa imaginá-la no regresso a casa, enfim, curvada ao peso dos livros que adquiriu no alfarrabista e que lhe permitiram as primeiras incursões pela sociologia da cultura e também, cá vai mais uma especulação, as primeiras contusões nas suas hérnias discais, não é? Foi assim que surgiu o livro para uma sociologia da cultura burguesa em Portugal no século XIX, publicado em 1983. No mesmo ano é pela primeira vez lançada a disciplina de Sociologia da Cultura, no ISCTE, naturalmente, enfim, lecionada pela Maria de Lourdes. 3 anos depois, em 1986, viria a ser publicada a sua tese de doutoramento, Intelectuais Portugueses na primeira metade de 800. No mesmo ano, em 86, viria eu a publicar o meu livro Artes da Mar, da Burguesia. O título foi-me sugerido por ela, foi, digamos, a madrinha do livro, Rituais de Galanteria nos Meios Burgueses do século XIX. Convidei-a para fazer a apresentação do livro. Mas não imaginam como ela se envolveu no lançamento. 2 alunos nossos propuseram-se representar breves sketches sobre os códigos de comunicação não verbal nos rituais de galanteria, então em voga nos meios burgueses do século XIX. Maria de Lourdes dirigiu ensaios, mas tive várias tardes a dirigir, portanto, eles eram atores, mas, enfim, quer dizer, o feeling de Maria, ela queria e sugeria, ela idealizou cenários, sugeriu até os mais apropriados fundos musicais com interpretações a piano do João Domingos Bom Tempo, não é? Enfim, Maria de Lourdes Lima dos Santos não ensinava apenas Sociologia da Cultura, ela trazia cultura para as aulas, para a universidade. No âmbito da sua cadeira, trouxe para o ISCTE diferentes happenings e performances, organizou debates com artistas e outros agentes culturais, enfim, de facto, vivia-se cultura, não apenas selecionava cultura, vivia-se também a cultura. Ela chamava objeto para junto dela e para junto daqueles a quem ela lecionava, portanto, a Sociologia da Cultura. Nesta fase, a Maria de Lourdes valoriza, enfim, a sua autonomia, mas, ao mesmo tempo, lamentava a falta de fundos para se aventurar, digamos, em outros domínios de pesquisa. A década de 90 é uma década de viragem. As solicitações e responsabilidades multiplicam-se. A coordenação crescente de projetos e cadeiras originou, em suas próprias palavras, e passo a citá-la, uma nova forma de viver o tempo profissional perante uma agenda cada vez mais carregada.
um alastramento do dito tempo profissional sobre os tempos de lazer e convivialidade. Mas, enfim, o café sobreviveu. Deixa-nos um lamento. A falta de tempo, e passo a citar, para uma errância exploratória mais fecunda para a imaginação sociológica. E a imaginação sociológica aparece entre aspas. E não por acaso, certamente, que importou o termo de Wright Mills, mais precisamente do título do seu conhecido livro, A Imaginação Sociológica, que teve uma significativa influência na formação, enfim, dos primeiros sociólogos portugueses. Com Lisboa, capital da cultura, surgiram, enfim, de facto, projetos de outra amplitude, as almejadas encomendas, mas também alguns dissabores. Alguns projetos propostos foram aprovados pela administração de Lisboa 94, mas ficaram pelo caminho por falta de verbas. Até que em 1996 surge efetivamente o Observatório das Atividades Culturais. Maria de Lourdes Lima dos Santos foi convidada a presidir ao mesmo. Durante 11 anos esteve à frente do OAC e deu um decisivo contributo para o estabelecimento de pontes entre a investigação desenvolvida no domínio da sociologia da cultura e os agentes culturais, os responsáveis pelas políticas culturais, enfim, de âmbito local, central e até internacional, designadamente à escala europeia. E também com algumas pontes para a América do Sul, para o Brasil, designadamente. O que ela faz no OAC, com escassos recursos, mas com uma empenhadíssima equipa de investigadores, não pode aqui ser resumido. Mas alguns dos escritos da parte segunda do livro dão conta dessa odisseia e da sua relevância para as políticas culturais em Portugal. Isto para já não falar dos contributos que o OAC deu para o desenvolvimento e modernização das estatísticas da cultura em Portugal, em estreita colaboração com o INE. E é uma lástima, digamos, que esse trabalho efetivamente não tenha continuidade. Pena que nem todos os ministros e secretários de Estado da Cultura dessem o devido apoio ao OAC. Isto para já não falar, não é o caso do nosso amigo, sociólogo, naturalmente, Augusto Santos Silva. Isto para já não falar das lógicas burocráticas que frequentemente, a expressão é da Maria de Lourdes, lógicas burocráticas que frequentemente interferiam no regular funcionamento das atividades do Observatório das Atividades Culturais. A esse propósito, Maria de Lourdes lamenta-se, e uso de novo as palavras dela, das delongas e contratempos da máquina administrativa e, ao mesmo tempo, da pressão tremenda na reivindicação de diagnósticos e relatórios de pesquisa irrealizáveis com rigor em tempo escasso. Porque, normalmente, algumas encomendas eram já pedidas para ontem, não é? Mas isso colidia, naturalmente, com a necessidade do bem-fazer sociológico. E isso a Maria de Lourdes nunca prescindiu, digamos, desse cuidado. Sempre revelou não ceder a pressões de qualquer tipo, quer fossem elas de prazos. Não, naturalmente, quer dizer, havia prazos para cumprir que figuravam nos protocolos. Agora, fazer o que só se pode fazer num ano, em 2 meses, isso não. E políticas também. Pressões políticas, enfim, que beliscassem o rigor, a autonomia, a independência dos projetos de investigação que dirigiu. Quando Maria de Lourdes se lamenta da falta de tempo para exercitar a tal errância exploratória mais fecunda para a imaginação sociológica, está justamente a dar sinais de alguma inquietação em relação a um tipo de coação psíquica que caracteriza o tipo de dominação que Weber denominou de hierocrática e que não está apenas presente nas instituições eclesiásticas, mas também
em algumas instituições académicas e na administração pública. Essa coação psíquica que ronda por aí tende a transformar os investigadores em funcionários de um saber institucionalizado, socialmente funcional, de uma ordem impessoal, encerrando-os numa jaula de ferro. A expressão é de Weber e ele aplica-a também ao mundo académico e não apenas às instituições religiosas. Como é que Maria de Lourdes resistiu a essa jaula de ferro? Com cafezinhos reconfortantes, com 2 dedos de conversa relaxante, com um espírito de equipa onde a sociabilidade criava uma predisposição para o debate, a reflexão sociológica, com prazer, com gosto. E termino. A terceira parte do livro, alimentada por guiões de aulas, só foi possível porque ia guardando artesanalmente suas fichas e apontamentos em pastas que depois ficaram debutadas pelo tempo, de um tempo em que não havia PowerPoints nem coisas do género. Ainda no início desta sessão ela me exibia aqui, este lápis como o seu instrumento fundamental de trabalho. E é certo, eu me recordo, as artes da Mar da Burguesia, por exemplo, passaram por ela e ela fazia anotações a lápis. E eu creio que sim, que o lápis é uma peça, é um objeto indispensável e de facto é um instrumento de criação quando gira, enfim, nos dedos da mão da Maria de Lourdes. Em contrapartida, suas aulas guiavam-se por rigorosos princípios de orientação, por cuidadosos procedimentos pedagógicos e por renovadas problemáticas de estudo. Ela diz: aprendíamos ensinando. Muito na linha, enfim, de Paulo Freire, não é? Na sociologia, as questões do método não aparecem dissociadas de uma vocação assente em princípios éticos, de uma ética da responsabilidade, como Max Weber a designava. E quando, na imaginação sociológica, Mills discute o ethos sociológico como artesão, o que o preocupava era justamente uma ética de trabalho, um modo de vida, o sentido do trabalho realizado, a satisfação intrínseca com o que se faz, com o que se produz, o gosto de aprendizagens conjuntas, ensinando, aprendendo, ensinando. Ao ler este livro e ao reler muitos dos textos que o integram, não pude deixar de refletir nessa ética de responsabilidade tão presente no perfil desta socióloga que nos é tão querida. E é-nos querida porque sempre primou por privilegiar um bom clima de trabalho e de amizade nas suas equipas de investigação. Esse seu modo de ser, esse seu jeito de estar, essa arte de gerar circuitos de sociabilidade, redes de afeto, não ganha, enfim, grande visibilidade no livro. Mas é ou não é uma realidade? É, não é? Por isso, evidenciei nesta minha apresentação essa preocupação de pô-la em relevo. E terminaria com um obrigado de gratidão à Maria de Lourdes Lima dos Santos por tudo aquilo que nos deu e que nos continuará a dar. Obrigado, Maria de Lourdes. Muito boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer aos organizadores deste colóquio, ao Claudino, à Paula Guerra e à Vera Borges. Queria cumprimentar todos os amigos da mesa,
muito especialmente a Maria de Lourdes, e cumprimentar também todas e todos os presentes. Uma pequenina nota introdutória, por que razão é que eu estou aqui? Muito simples, porque quando eu era estudante de mestrado do ICS, a Maria Goretti Matias, querendo saber, indagando das minhas preocupações de pesquisa, disse-me: venha aí a pessoa certa para orientar. E era a Maria de Lourdes Lima dos Santos, que ela afavelmente designava também por Milu, e recordo-me perfeitamente que a Maria de Lourdes vinha da biblioteca do ICS, onde aliás passava muito tempo e onde investia muita energia para que os recursos bibliográficos fossem aumentados, e é, suponho ainda, uma excelente biblioteca na área da Sociologia da Cultura. Muitas vezes a encontrava lá, naqueles labirintos pequenos ainda, porque era o antigo ICS, no Esqueté, mas enfim, mas tinha já uma configuração labiríntica, como qualquer biblioteca que se preze, diria Borges, não é? E a Maria de Lourdes, numa enorme simpatia, disse imediatamente que sim, não me conhecia de lado nenhum. Acompanhei o seu percurso também no Observatório das Atividades Culturais e posso testemunhar que o café existia sempre, uma máquina de café, e além do mais, bolachinhas que, apesar da minha voracidade, eram repostas com uma regularidade assinalável e que faziam parte também do nosso convívio diário. Queria dizer que este livro representa uma procura reflexiva de continuidade. Mas no caso da Maria de Lourdes, essa continuidade tem também um pilar muito forte na coerência. Diz-nos que este livro oscila, como o José Machado de Paz já referiu, entre duas disposições, e parece-me que é de uma grande lucidez e simultaneamente de uma grande coragem assumi-lo. Uma disposição memorialista narcisista e uma disposição ligada à racionalização sociologizante. Mas de facto eu concordo com o José Machado de Paz. A disposição racionalizante está aqui muito mais presente, e de outra forma não poderia ser, porque nesse caso não estaríamos certamente a falar da Maria de Lourdes, ou seja, a constante organização do discurso em 4 pontos que depois se desdobram em outras alíneas, numa procura muito forte de sistematização, que aliás ajuda à compreensão e à leitura. Maria de Lourdes organiza a sua carreira em 4 fases, já aqui também foi referido. A primeira fase, de 66 a 70, que corresponde, grosso modo, à gênese da sociologia em Portugal, e de alguma maneira este livro tem 3 carreiras que se entrelaçam entre si: a carreira da Maria de Lourdes, a carreira da sociologia em Portugal e a carreira da sociologia da cultura. Mas nesta primeira fase, extremamente marcada pelo trabalho coletivo, a Maria de Lourdes estava ligada essencialmente àquilo que se pode considerar a aprendizagem em conjunto da própria sociologia, dos fundamentos e do núcleo duro da teoria social. Numa segunda fase, que ela considera individual a partir dos anos 80 e que começa com a tal descoberta acidental, serendipidade, que já nos falou José Machado de Paz, no Alfarrevista, de um conjunto de manuais de civilidade e peças de dramaturgia portuguesas do século XIX, sendo que ela procurará estabelecer uma homologia precisamente entre esses manuais de civilidade e os textos dramáticos. Nessa segunda fase, lança-se para a sociologia da cultura, com um forte enquadramento histórico, e também nesta fase há a publicação de vários artigos que acabam por ser, de alguma forma, constitutivos dos alicerces da sociologia da cultura em Portugal, e que estão aqui neste livro. É curioso porque a Maria de Lourdes dá um outro arranjo ao livro. O livro não segue os títulos dos artigos, eles estão, por assim dizer, agrupados noutras tipologias, mas encontramos lá esses artigos fundadores à volta das 3 questões: deambulações pelos mundos da arte e da cultura, reprodutibilidade e raridade, cultura dos ócios e utopia, e muitos outros mais recentes, mas estes que tiveram de facto um caráter fundador, na medida em que a Maria de Lourdes fazia um diálogo interessantíssimo entre autores fundadores também, o Bourdieu, o Goldman, o Baxandal, o Morin, e outros mais recentes, que já se tornaram clássicos, como o Featherstone, o Becker, claro está, o Paul DiMaggio, mais uma vez fazendo o diálogo entre várias escalas de observação
várias tradições na sociologia, sem dogmatismo, sem qualquer tipo de fechamento, várias formações sociais, isto é, sociologia anglo-saxónica, sociologia francófona, claro está, e com isso creio que marcou decisivamente a sociologia da cultura em Portugal. Ora, é notório como tenta lutar contra os dualismos, como tenta lutar contra as compartimentações disciplinares rígidas, aquilo a que o Brodel chamava as barreiras alfandegárias do saber, como tenta também lutar nos estudos e através dos estudos contra a sacralização da arte e do artista, como se constituíssem, diria Bourdieu, um mundo às avessas. E, simultaneamente, nesta fase, algo que eu não conhecia e fiquei, pelo livro, familiarizado, a sua intervenção, o seu ativismo cultural, fazendo a ligação entre, uma ligação eminentemente pedagógica entre os conteúdos das matérias e a tal programação cultural ativa, com performances, com sketches teatrais, com happenings. Tenho imensa pena de não ter presenciado essa fase de programadora cultural, mas subordinada a uma agenda, digamos assim, pedagógica e académica. Uma terceira fase, 90-96, que se caracteriza, por um lado, pela lecionação e a questão dos guiões também no livro. Revi alguns dos guiões que faziam parte, precisamente, da lecionação no mestrado do ICS, mas para além, enfim, do ensino em mestrados e doutoramentos, também a proliferação de investigações, de colóquios, o início de intercâmbios internacionais e o início da preocupação com as políticas culturais. A quarta fase, 96 a 2007, com a fundação do Observatório das Atividades Culturais. Lembrei-me, quando estava a reler o livro, daquilo que o secretário de Estado, como é que ele se chama, o musicólogo, o Rui Vieira Neri, dizia, não sem picardia, da criação do Observatório das Atividades Culturais. Hoje não é maldade nenhuma dizê-lo. Ele dizia que era uma criação à la Lang e à la Long. Claro que com isto sabemos bem que ele estava a dialogar com o ministro Manuel Maria Carrilho. O Lang, sabemos, era um ministro da Cultura carismático de François Mitterrand, mas, na verdade, o Observatório foi mais à la Longue do que à la Lang, e creio que isso se deve também, evidentemente, à própria Maria de Lourdes Lima dos Santos, sem esquecer, evidentemente, o empenho que Manuel Maria Carrilho teve na altura e que foi fundamental para que o Observatório nascesse. Desta altura, data precisamente um diálogo fecundo, tenso, entre campo académico e campo político, mas num espírito de abertura da sociologia, diríamos sociologia pública, às preocupações de intervenção, mantendo sempre esses dois planos, o plano de intervenção e o plano da pesquisa, com comunicação, mas com autonomia. Isto é, sem abandonar as grandes exigências de rigor e de qualidade. Simultaneamente, também, emergem nesta altura trabalhos vastos. Há uma contabilidade feita. Em 11 anos, o Observatório teve 30 projetos, 40 livros publicados, agora já se somarão outros, portanto, o livro tem evidentemente uma data, e uma panóplia imensa de estudos sobre públicos da cultura, agentes culturais, equipamentos culturais, territórios, descentralização e cidades, desenvolvimento também, um tema mais tardio, mas que entrou em força, a questão das políticas culturais, a questão do emprego cultural, da economia, das profissões artísticas, enfim, um manancial imenso de projetos que são hoje ainda uma referência fundamental na própria sociologia portuguesa. Eu, entretanto, não referi a quarta fase de 96 a 2007, que é precisamente esta, peço desculpa, mas, a certa altura, os New Media Art, a questão, lembro perfeitamente do colóquio aqui organizado sobre cultura e economia, em que o Becker falava na altura de algo que era para mim esotérico, vejam bem, é assustador, o hipertexto. Pareceu-me esotérico na altura, em 1994, obviamente culpa minha também, porque não estava ainda suficientemente familiarizado com algo que já era uma realidade, embora emergente, mas de facto impressiona não só a vastidão de temas, mas também a capacidade de articular uma carreira individual com preocupações de trabalho em equipa e com a instauração de rotinas, protocolos, ambientes de trabalho
que foram capazes de gerar tamanha quantidade, com qualidade, de informação e de estudos que são ainda hoje, muitíssimos deles, atuais. Como são atuais os artigos que eu há pouco referi, que fazem parte ainda dos imensos debates dentro da sociologia da cultura. Maria de Lourdes, recordo perfeitamente que uma vez me referiu que a sua grande preocupação, e compreende-se bem isso tendo em conta os contextos, era de que a sociologia da cultura não fosse o crochê da sociologia. Creio que ela deu um contributo inestimável para que assim não fosse. Não só porque relacionou sempre a sociologia da cultura com as matrizes mais perenes da sociologia e da teoria social, a questão das desigualdades, como simultaneamente atuou sempre em várias dimensões de análise. Estudou os públicos, mas estudou também os criadores. E estudou as obras. E eu espero que alguns trabalhos ainda por publicar tenham agora ocasião de ser também partilhados, nomeadamente os que dizem respeito à análise de obras literárias. Estudou, além do mais, em várias ocasiões práticas e políticas. Estudou, enfim, a criação, a difusão e também a recepção. E por isso mesmo a sua obra é, sob esse ponto de vista, extremamente diversificada. E por isso mesmo, não só não é o crochê da sociologia, como contribuiu sempre para enriquecer aquilo que é também o núcleo duro, isto é, da própria sociologia, deixando de fazer a distinção sequer, a ideia de uma sociologia da cultura nas periferias da sociologia. E creio que isso é um contributo assinalável, até pelas implicações institucionais que teve. Terminaria referindo uma frase que a certa altura perpassa no livro. A minha luta nos terrenos da sociologia da cultura. Ora, é caso para dizer, Maria de Lourdes, que estamos na quinta fase, que se esperam por isso mesmo mais resultados e que a luta continua, Maria de Lourdes. A luta continua. Não tem um formato propriamente pré-definido, temos alguma liberdade para fazer dela o que bem entendermos, e não está prevista propriamente como uma sessão de debate, como é habitual noutros géneros de sessões, porque inclusivamente há já pessoas com uma capacidade enfim, muito subtilmente sugerir o que deve ser o resto da sessão, mas poderosas, muito poderosas. Eu propunha que nós concluíssemos este nosso colóquio da única maneira possível, entregando a palavra à pessoa que serviu de inspiração a este colóquio, que serviu de inspiração de uma forma ou de outra, por vias diferentes, a todos nós que trabalhamos na área da sociologia da cultura em Portugal, e que, volto a dizê-lo, como nós quisemos sugerir com o tema desta sessão, sim, deixa-nos um legado, mas está aqui numa condição que é muito mais do que isso. Abre-nos horizontes, vai continuar a abrir-nos horizontes, e isso eu acho que nós não lhe devemos agradecer. Foi o papel que ela assumiu por nós, e a melhor homenagem que nós lhe podemos fazer desse ponto de vista é exigir-lhe que nunca deixe de o fazer. E eu passava a palavra à Maria de Lourdes Lima dos Santos. Muito obrigado por estar aqui connosco. O que é que eu hei de dizer depois disto tudo? Tenho estado aqui a tentar manter um ar neutro e uma distância sociológica conveniente, mas confesso que a tal dimensão do narcisismo memorialista sai daqui completamente brunida, não é? O que vale é que quem não me conheça bem tem que dar desconto, porque eles são todos amigos de velha data, de maneira que tem que se dar desconto. Bem, para já eu devo retribuir agradecimentos, porque tudo isto que vocês dizem eu não fiz sozinha, não é? Eu fiz rodeada de gente que me acompanhou com muito empenho, com muito entusiasmo. E numa lista de agradecimentos que eu deveria fazer,
em termos muito gerais, eles vão para todos os colegas, para todos os colaboradores, para os alunos com os quais gostei de trabalhar. Os outros que não gostei não estão aqui metidos. Depois, quero fazer também agradecimentos mais específicos, digamos assim. E, naturalmente, começar também por agradecer às responsáveis pelas edições do ICS, onde foi publicado o dito livro, a Karine Wall e a Cristiana Bastos, a Cristiana também pelas boas palavras que teve. Agradeço-lhes imenso. Agradeço também imenso à secção de Cultura e Artes e Comunicação, à APS também, que lá está, que a secção faz parte, e à simpatia com que a Paula Guerra, a Vera Borges, o Claudino Ferreira organizaram este encontro, que eu tenho achado muitíssimo interessante, e foi graças ao esforço deles também, principalmente. Depois tenho que agradecer também a todos os presentes, não é, que têm participado e que têm sido tão estimulantes as intervenções dos que estão nas mesas, têm estado nas mesas, e dos que têm estado na audiência também. E, last but not least, naturalmente um agradecimento muito particular aos comentadores tão simpáticos, tão generosos, que comentaram o livro, tiveram a paciência de ler as 500 páginas e apresentaram, enfim, uns comentários, umas observações super agradáveis para mim, claro. Obrigadíssima a todos. E agora quererão que eu diga naturalmente alguma coisa sobre o livro, não é? Leiam. Pois, o livro. Eu tenho estado a olhar para o livro e devo-vos dizer que quanto mais olho, mais pretencioso eu acho o título. Sociologia da Cultura, perfil de uma carreira. Se lê as letras grandes, Sociologia de uma Cultura, bom, parece que eu quero abarcar a Sociologia da Cultura na sua generalidade, quando apenas considero uma pequena parcela. Perfil de uma carreira é a minha, a da autora, que pretende distanciar-se. Vocês brincaram com isso, eu também brinco com isso na nota prévia. E devo dizer uma coisa, como a carreira já é muito longa, eu às vezes, talvez tenha sido ilusão, mas às vezes senti mesmo que já nem era a minha carreira, que passou tanto tempo sobre algumas destas coisas, que me foi possível o tal relativo distanciamento. Mas, enfim, já não é possível mudar o título. O que queria dizer-vos é que o que pretendi com isto é que fosse um instrumento de trabalho para poder conhecer um pouco melhor a emergência e os desenvolvimentos iniciais da Sociologia da Cultura perdão, em Portugal. Aliás, penso que isto acabou também por ser um pouco um exercício de sociologia das profissões, um pouco uma espécie de biografia, autobiografia, neste caso, sociológica, sobre uma profissional, neste caso uma socióloga, onde vou tentando articular fases da carreira, temáticas da investigação, temáticas do ensino, e isto procurando uma constante inter-relação entre o individual e o coletivo. E este objetivo foi-se definindo à medida que eu ia vendo como é que havia de organizar o livro, estas 3 partes que têm feito referência e que inicialmente era para ser apenas uma coletânea de textos, ou seja, a segunda parte, escritos. Ela, de resto, já também a ser organizada com um intuito que era um pouco de apanhar a sucessão
de textos organizada por blocos temáticos e por ordem cronológica. Isto já remetia um bocado para um trajeto profissional, para uma produção de um trajeto profissional. E então pensei, bom, mas é melhor fazer uma primeira parte que ajude a contextualizar melhor estes blocos temáticos e as sucessões por ordem cronológica dos textos que escolhi. E digo-vos, num parênteses, que a escolha não foi nada fácil, porque não estão aqui todos os textos, claro, assim como não estão todos os guiões de aula, foi preciso escolher. Mas pior do que escolher, foi preciso resistir à tentação de mudar coisas, sobretudo nos textos mais antigos. Mas não vou deixar ficar isto assim. Vai, sim senhor, porque é assim que escreveu na altura, e se isto é por ordem temática e cronológica, tem que ficar tal e qual como era. E pronto, lá fui resistindo, mas com grande vontade de mudar alguma coisa. Foi engraçado essa dificuldade. Bom... Uma vez organizado isto assim, o percurso e depois os escritos, também eu estava sempre a dizer no percurso da importância da articulação entre a atividade de investigação e a atividade docente. Então, mais outra parte em que desse conta da atividade docente, estar sempre a falar disto e não dizer nada sobre a atividade docente, pareceu-me que não ficava bem. E pronto, e assim se chegou às 500 páginas que não estavam previstas e que são muito pesadas para o leitor. Mas, enfim, é para ser usado como um instrumento de trabalho. Não obriga a ler da primeira à última página. Quanto ao percurso, naturalmente vou repetir algumas coisas, embora com outro tom, não vou fazer um autoelogio. Estas 4 fases que eles já referiram também ao longo das 4 décadas, de facto, o perfil de uma carreira em Sociologia da Cultura só começa na segunda fase destas 4 que eu distingui na dita carreira, porque na primeira era o grupo dos bolseiros de Sociologia do GIS e não havia possibilidades de estar a distinguir ramos de Sociologia nessa altura. Portanto, e nesse aspecto se verá, quem estiver para esse trabalho, que os escritos abarcam textos cujas datas remetem para 3 décadas e não 4 décadas. Só a partir de certa altura é que eu comecei a produzir trabalhos na área da Sociologia da Cultura. Só lembrar que a ideia na primeira fase, a ideia da sociologia como uma arma da crítica animava-nos imenso, o tal grupo de bolseiros, mas por outro lado levantava grandes suspeitas entre os dirigentes políticos, de tal forma que a designação sociologia tinha que ser evitada a todo o custo, não é? É curiosíssimo que só, se não me engano, em 1975, se criou no ISCTE uma cadeira, a análise sociológica, em que pela primeira vez se podia balbuciar a palavra sociológico. Isso é curioso. Portanto, vai ser nos anos 80 que eu vou poder fazer a escolha da área da Sociologia da Cultura. Como também disseram, a cadeira de Sociologia da Cultura cria-se em 83, o doutoramento faço na mesma área em 85, e lá está, tinha a tal grande liberdade de escolha, mas meios para fazer investigação nesta área, que era deles, não é? E durou ainda um tempo até que isso pudesse ser possível. Na terceira fase, de 90 a 96, quando fiz a agregação, acho que foi em 93, abre-se um período de expansão e consolidação na atividade, na área da Sociologia da Cultura, na atividade docente, onde foi possível criar, e nesta altura já com mais colegas, o Alexandre Melo e a Idalina Conte foram os primeiros
para além de mim, dar Sociologia da Cultura. Abre-se, portanto, um seminário de Sociologia da Cultura, de 91 a 94. Em 93, 94, a cadeira de Sociologia da Cultura passa a especializada e nuclear, é importante no sentido da afirmação da cadeira. E que mais pus eu aqui? Não vale a pena. Depois, na quarta fase, que é de 96 a 2007, vai ser possível realmente desenvolver uma série de pesquisas que até então nesta área não me tinha sido possível desenvolver. E no OAC, com a minha estimada equipa, conseguimos realmente encontrar meios para fazer a dita investigação e, inclusivamente, ganhar uma dimensão internacional para os trabalhos em Sociologia da Cultura em Portugal. Há um aspecto, poderia agarrar em muitos outros, mas que eu aqui quero referir, porque a certa altura eu constatei que havia uma espécie de linha de continuidade a atravessar esta pretendida autobiografia sociológica. Com certeza que é mais sabido que nestas histórias de vida e afins há que nos precavermos contra continuidades construídas a posteriori, há que não nos esquecermos que não se pode confundir a ordem do discurso com a ordem da prática, etc, etc, porque elas não são necessariamente coincidentes. Mesmo assim, eu julgo que neste percurso se pode deparar com uma incessante, eu direi, uma obsessiva preocupação em torno do que eu chamo um mesmo tema de fundo, que é o dos desenvolvimentos do processo de criação, difusão e recepção, ou de produção, distribuição e consumo dos bens simbólicos, procurando que isto fosse feito numa perspectiva dinâmica e longitudinal. E todas as temáticas dos escritos, tu já as referiste, mundos da arte e da cultura, intelectuais e artísticos, públicos da cultura, cultura e economia, políticas culturais, são expressão dessa preocupação, obsessão e a permanência daquele tema de fundo. Claro que vai integrando, espero, novos olhares, novas abordagens para que convergem, em que têm repercussão determinados acontecimentos, determinadas tendências, particularmente no que respeita ao campo da pesquisa nos domínios da cultura. Vê-se isso logo na primeira temática, os mundos da arte e da cultura, que é um grande chapéu em que já estão implicadas as restantes temáticas, mas em qualquer delas eu julgo ser possível ir discernindo efeitos de as ir revisitando ao longo dos anos e segundo novas abordagens. E a este respeito parecem-me significativos determinados efeitos conjugados de determinadas mudanças sociais e de determinadas visibilidades novas no campo da pesquisa. Estou a pensar rapidamente, por exemplo, o alargamento relativo das classes médias no século XX e a democratização relativa dos lazeres e do lado das visibilidades novas no campo da pesquisa. Por exemplo, a atenção crescentemente dada à profissionalização dos artistas, o papel que estão a ganhar os intermediários culturais, questões como a evolução dos mercados de bens simbólicos, o papel das novas tecnologias, das indústrias culturais, a diversificação dos públicos, etc, etc. Novos problemas, novas visibilidades que julgo o leitor poderá identificar na própria sucessão dos textos, dos 5 blocos. Aliás, é curioso atentar
nas datas dos respectivos textos. Por exemplo, no bloco temático dos públicos da cultura, logo os textos iniciais são do ano 2000. Antes disso, não aparecem textos sobre públicos da cultura. E também no bloco políticas culturais, também os textos têm datas mais tardias do que em outros blocos. E isto vai, naturalmente, de encontro à progressiva atenção que, tanto na esfera política como na esfera da investigação, vai incidindo sobre o que nos fins do século XX, princípios do XIX, é designado como o setor cultural e criativo. E é uma crescente atenção que, por essa altura, também se faz sentir aqui em Portugal. A ideia da cultura como fator de desenvolvimento económico é, então, muito comum em instâncias internacionais, da UE, onde nos inícios de 2000 está no auge a preocupação em criar uma nova agenda de investigação para a cultura. E essa nova agenda deveria ter em conta o seu papel no desenvolvimento local, na renovação, qualificação urbana, no fomento de emprego, por aí fora. Eu lembro que a minha última atuação no ativo foi organizar, ainda estava na direção do OAC, foi organizar com a equipa um encontro internacional para debater os problemas relativos ao setor cultural e criativo e à agenda de Lisboa, que era um encontro integrado nos seminários promovidos por altura da presidência portuguesa da UE e ia na linha do que vinha sendo feito nas presidências dos outros países. Mas queria lembrar também que nas aulas, nos conteúdos dos programas das sucessivas cadeiras de Sociologia que fui lecionando, se iam também repercutindo essas mudanças de olhares a que tenho estado a aludir para a investigação. Penso que, de qualquer modo, as temáticas de investigação foram determinantes para os vários cursos, mas parece-me também importante não perder de vista que havia igualmente um feedback da atividade docente para a pesquisa. E como digo no livro, e não digo para fazer bonito, efetivamente os debates em algumas das aulas, e contam-se algumas dos guiões apresentados, foram muito estimulantes, suscitando reflexões úteis para posteriores projetos de investigação. Mas atenção, também queria fazer notar que o modo como a carreira em análise se foi perfilando, o modo como se foi desenvolvendo o tal omnipresente tema de fundo, isso não foi um desenvolvimento linear e regular. Houve, obviamente, dificuldades, bloqueios para levar a cabo determinadas orientações de pesquisa que gostaria de poder fazer e que iam sendo traçadas e também aconteceu que alguns obstáculos interromperam essa linha de desenvolvimento. Eu lembro, já referi a terceira fase de 1990 a 96, em que nas minhas provas de agregação propunha imensos projetos que estava muito credulamente a pensar que ia conseguir desenvolver e que levaram muito tempo até poder ter esse desenvolvimento. Claro que isto não é específico desta carreira, não é? Mas é interessante anotar aqui que, no caso presente, o continuar da exploração de novos aspectos ligados a um tema de fundo que me era caro, pudesse vir a verificar-se, malgrado os entraves de percurso, quando houve uma conjuntura internacional
e nacional favorável à emergência de novas perspectivas para a investigação na área da sociologia da cultura, onde foi possível encaixar essas preocupações de pesquisa. Portanto, as conjunturas políticas também têm muita importância, como temos estado a ver nas mesas deste encontro. E a propósito de conjunturas, eu passo, mas muito rapidamente, ao outro ponto, que é suposto eu dizer alguma coisa, que são os trajetos e perspectivas da sociologia da cultura em Portugal. Mas esse ponto extravasa do livro, não é? Como já disse, os objetivos são bem mais circunscritos. E eu vou ser muito breve, até porque, malgrado continua a escrevinhar, estou fora do circuito e portanto, não posso estar a abusar e a avançar afirmações sem saber exatamente o que é que se está a passar. Fiquei a saber um pouco muito, muito valioso nas apresentações que hoje se fizeram neste encontro. Eles, muito melhor que eu, claro está, podem dar conta desses trajetos e dessas perspectivas. O que é que eu vou dizer? Apenas que, por um lado, me congratulo imenso com o desenvolvimento, a amplitude, os aprofundamentos, e parece-me que, não estou a ser otimista demais de modo algum, que a sociologia da cultura vem ganhando através do trabalho dos colegas que trabalham, que se ocupam desta área. Mas, por outro lado, não posso deixar de me inquietar quanto ao futuro da mesma. Claro que agora nos inquietamos com todos os futuros, não é só na sociologia da cultura. Mas, enfim, estamos num encontro sobre sociologia da cultura, permita-me que fale só de sociologia da cultura. E o que eu vou dizer é uma banalidade que já vem sendo muito repetida e que eu vou repetir mais uma vez. Pode ser que todos repetindo muito, isto possa surtir alguns resultados saírem daqui. E a banalidade é que eu vejo como muito ameaçadora a atual lógica dominante de sobrevalorização do trabalho de investigação segundo critérios economicistas. É curioso que nos anos 2000 havia imensa polémica à volta do realce dado à cultura como fator de desenvolvimento. Já não se queria a cultura como a flor no chapéu, mas a cultura podia ser e era um fator de desenvolvimento. E havia depois nas polémicas o lado que dizia cuidado, porque pode isso levar a que se passe a ter um entendimento da cultura demasiado marcado por uma perspectiva economicista. É um entendimento que hoje atingiu proporções caricaturais, não é? Conduzindo, aliás, paradoxalmente, a uma depreciação da cultura porque não é suficiente, se crê que não é suficientemente rentável. Isto não augura nada de bom, claro, para o desenvolvimento dos estudos sobre arte e cultura. Há também a própria insistência sobre a abertura da universidade para o exterior, uma ideia excelente, em princípio, porque se o exterior é só o mercado, lá estamos nós outra vez confinados à tal estreita perspectiva. Enfim, as crescentes possibilidades de pesquisa e através dos resultados dessa pesquisa, as crescentes possibilidades de intervenção na sociedade, que há uma década se abriam para os jovens investigadores, acho que têm vindo a minguar. E mesmo a reflexividade vigilante, indispensável à prática de investigação e da docência, começa a exigir um elevado grau de heroicidade dos praticantes. Permitam que, a terminar, eu cito o caso do OAC, que acabou de ser desmantelado. Gostaria que não fosse um exemplo do que poderá
ou deverá, ou não, mas não deverá, desculpem, eu gostaria que fosse um exemplo do que poderá, mas não deverá, esperar-se para o futuro da sociologia da cultura em Portugal, carecida de falta de interesse por parte dos decisores, de falta de meios para prosseguir. E permitam-me também que deixe uma especial saudação aos meus ex-colaboradores do OAC, esperando que possam vir a encontrar outra conjuntura em que se abra espaço para condições de funcionamento mais favoráveis, e também aos colegas de outras instituições trabalhando nesta área, hoje já muitos, para que possam continuar a desenvolver satisfatoriamente as suas atividades de investigação e de docência. A acabar, quero ainda dizer-vos que foi muito bom ver que em dezembro de 2013 ainda pudemos fazer este belo encontro. Muito obrigada a todos. É uma chaminé? Ou será fumo das nuvens do paraíso? É então uma santa? Fumadora? Será porventura uma arquiteta divina? Não, é Maria Eduarda Cruzeiro, La Mama. Os seus superpoderes incluem incríveis capacidades de moderação, conciliação, evitando conflitos e unindo todas as forças demasiado vivas do ICS. E também o dom de criar bom ambiente à sua volta mal chega a qualquer lado. Mas vamos à história. Mulher à frente do seu tempo, Eduarda previu o que estava para acontecer à educação em Portugal. Por isso, fez uma birra para não ir para a escola e estudou em casa. Aliás, Eduarda transferiu o seu hábito de estudar em locais inusitados para a sua tese, chegando mesmo a isolar-se num convento. O que lá fez ao certo permanece um mistério, mas todos os heróis têm direito aos seus segredos. O que não é segredo para ninguém é o requintado doce de ovos que ofereceu ao orientador Pierre Bourdieu, fazendo-o repensar as suas certezas sobre o métier de sociólogo. Após décadas de importantes contributos para o estudo do ensino superior, Maria Eduarda torna-se presidente do Conselho Diretivo e assume-se definitivamente como a alma do edifício do ICS e a musa dos arquitetos. Dirigiu as obras do novo edifício com gosto e dedicação e, há quem diga, esbanjando o orçamento no melhor mobiliário. Depois é que lhe chegou a contenção. Parece mesmo que Eduarda tinha o poder de descobrir buracos de pregos nas paredes que mais ninguém via. Qual visão raio-x digna do super-homem. Certo é que mal Eduarda saiu, desapareceu o bom mobiliário e passámos para o IKEA. Claro que para esta magnífica mama, a vida não é só trabalho. Eduarda é cliente das Pousadas de Portugal, onde já conseguiu mesmo fumar, adora ler policiais e chega a passar madrugadas entretida com didáticos jogos de computador. É tão estimada que mereceu mesmo um poema de uma colega. Ouçamos um excerto. O teu modo organizado entre decisões e cadeiras, mesas e remodelações, salas intocáveis, prateleiras, tem-nos apontado o norte, a tal ponto que ICS lê-se hoje por toda a parte como indivíduos com sorte. Finalmente, a magnífica Eduarda possui um poder invejado por todos. Não anda a pé. Na verdade, nem a física conseguirá um dia explicar como é que ela consegue sempre lugar à porta de qualquer destino. O que têm em comum atores como Terence Stamp, Jeanne Moreau e... bem, estes indivíduos vestidos de negro. A nossa magnífica Maria de Lourdes Lima dos Santos, mais conhecida como Milu, a amiga. A sociologia da cultura nunca mais foi a mesma depois da magnífica Maria de Lourdes. A sua tese sobre os intelectuais do século XIX foi orientada por José Augusto França, também conhecido por o bichinho da fruta. Mas, se o seu trabalho influenciou a sociologia da cultura, a própria também sentiu os seus efeitos. E por isso, embora permaneça um enigma, talvez de tanto estudar as várias subculturas, Milu parece que virou gótica.
E estes senhores à volta são, obviamente, a sua banda, como podemos ver neste precioso e raro instantâneo em que Milou canta o fado. Divertida, calorosa e independente, Maria de Lourdes pode vestir habitualmente de negro, mas as suas qualidades humanas não podiam ser mais luminosas. Íntima da magnífica Eduarda, as duas são um verdadeiro duo dinâmico, que todos os anos passam uma semana de férias, tecendo de certo ardilosos estratagemas para tomar o mundo. Sim, porque desde que criou o Observatório das Atividades Culturais, Maria de Lourdes inventou o chamado stalinismo amável, centralizando funções sem ninguém dar por isso, nem, em boa verdade, sequer se queixar. E os estudos sucederam-se, sempre com a marca Milou, imparável. Infelizmente, a magnífica Milou celebrou um pacto com o diabo, que a mantém muitíssimo bem conservada desde o tempo em que, coquete, plena de estilo e desencaminhadora, atraía hordas de homens incautos para as teias da sociologia. Ainda não desistiu de contagiar o país com outro dos seus superpoderes: a autoironia, o humor sobre si própria. Mas, para se distrair deste país tão sério, tem sempre a sua arte preferida: o cinema. Ah, e aquela deixa de Jeanne Moreau: enquanto os dentes estiverem bons, está tudo bem. E os de Milou são invejáveis. Não se deixem duvidar, Maria de Lourdes, a magnífica, vai mudar o mundo. Ou não tivesse já tomado de assalto um Chaimite em pleno 25 de Abril. Sobre a próxima magnífica, todas as palavras serão sempre de menos. Assim, se uma imagem vale 1000 palavras, que tal esta? Mena, a lutadora, nunca deixará de aplicar os seus superpoderes para fazer seja o que for a que se proponha. Vencedora num território de homens, ela trabalha, produz e opina como se o mundo fosse acabar amanhã. É verdade, Maria Filomena Mónica, não sei se sabem, esteve em Oxford. É difícil escolher entre as suas várias obras, tal é a sua força produtiva. Houve até quem lhe chamasse socióloga marxista. Os trabalhos sobre operários, a tese, a escola e sociedade no Portugal de Salazar e, nos últimos tempos, muita história monográfica são, como se costuma dizer, referências incontornáveis. Mas, sem dúvida alguma, a maior paixão na vida da magnífica Maria Filomena, que é, aliás, inegável e está à vista de todos, é a sua imensa paixão pelo ensino. Que depressa se tornou um pesadelo quando começou a dar aulas, para ela e para os alunos. Infelizmente, a vida, como diz o povo, não chega para tudo. E Mena, a lutadora, precisava de tempo para se dedicar também às outras paixões. Hoje, não há nada que lhe dê mais gozo do que estudar o século XIX. Não num convento, mas na Biblioteca Nacional. De resto, frontal, trabalhadora, desbocada, incansável, Maria Filomena Mónica será sempre recordada pela sua estratégia drástica para o ensino. Por ela, fechava tudo durante uns anos, incluindo provavelmente o ICS, para repensar escolas e universidades. Sempre se poupavam dinheiro e burrices. Antes do ICS, houve o GIS, e sem Adérito Cedas Nunes, nunca teria havido ICS. O professor Cedas Nunes lutou pelas ciências sociais em Portugal num tempo em que o país era de outra senhora. E deste senhor, que, diga-se, gostava tanto de ciências sociais como da democracia. Adérito Cedas Nunes é, pois, o verdadeiro pai destes e de outros magníficos. Juntos, são uma força incrível. Tanto mais que o ICS e o país contam com a ajuda inestimável da próxima magnífica. Fátima Patriarca, a lenda do processo fabril e do Aikido. Ah, e parece que também faz Aido. Aido! Aikido! Aido! Sim, confirma-se. Fátima, em Engenhocas de Shaolin, é o verdadeiro braço armado do ICS. Juntamente com Mena, a lutadora, fazem uma dupla temível. Mas já voltamos ao cinturão negro. Fátima Patriarca, especialista em Sociologia do Trabalho, nasceu para provar que o talento não se mede aos palmos. Sim, por incrível que pareça, ela sobreviveu a esta, técnica marcial. Não se é magnífica à toa. Fátima dirigiu o Arquivo de História Social, fez uma tese sobre sindicalismo e estudou à exaustão todo o processo fabril. Pois é, em Engenhocas de Shaolin sabe tudo sobre máquinas, maquinetas, peças, ferramentas, porcas e engrenagens em geral. Música para os seus ouvidos. Outro dos fantásticos superpoderes de Fátima Patriarca
É a extraordinária capacidade de se teletransportar para o Japão sempre que lhe apetece. A sociologia do trabalho é muito gira e tal, mas há limites. Se não está no Japão, e porque a vida anda pela hora da morte, é possível encontrá-la em Porto Santo, nadando, resistindo à hipotermia. Nestes tempos frios de crise e recessão, nada como uma mulher capaz de liderar um país aonde, um destes dias, se calhar já nem restam cadeiras para nos sentarmos. Exceto no ICS, claro. O nosso próximo magnífico é António, o polifacetado. Homem de múltiplos superpoderes, o raio de ação de António Barreto é quase inultrapassável. Ao contrário de muitos nesta terra de indecisos e vacilantes, António sempre foi de esquerda, inclusivamente chegou a ser deputado pelo PS. E desde muito cedo o tiveram na conta de excelente líder de equipas, mas, como no melhor pano cai a nódoa e ninguém é perfeito, o nosso magnífico foi... Enfim, aqui vai... Ministro. Pronto, paciência, acontece aos melhores. A sua tese tinha mesmo que ser sobre a reforma agrária e a Lei Barreto ficou para a história. Valeu muitos grafites ao nosso magnífico homem do Norte, mas nada que não se esqueça com uma visita ao Douro e um cálice de Porto. O seu Portugal, um retrato social, pôs o país a pensar, o mesmo que ainda tem saudades dos tempos de António no começo da SIC. Mas dois dos superpoderes mais secretos do polifacetado são a sua capacidade para sustentar os alfarrabistas portugueses e a sua extraordinária obsessão anti-migalhas, para gáudio até dos empregados em restaurantes. António passou por França, esteve exilado na Suíça e, algures nas múltiplas paragens de uma vida rica, desenvolveu uma paixão pela fotografia. Mas, embora seja impossível prever o que de certamente brilhante o futuro reserva para este nosso magnífico, muitos acreditam que cumprirá o seu destino de ser, um dia, Presidente da República. Por agora, fica-se como Presidente de uma fundação. De um modo ou do outro, pensador ou político, o ICS e o país são abençoados por ter um homem assim. Finalmente, mas de certo não por último, o próximo magnífico deve estar chocado por, ao cabo de tanta pesquisa e investigação, não ter descoberto esta faceta de um Salazar Garanhão que, pelos vistos, deve ter sido o que o manteve em estado novo. Especialista em corporativismo e Estado Novo, homem sério, cortês, humanista, desinteressado, generoso, despojado, este magnífico esgota os adjetivos. E também foi das crianças mais bonitas do ano, como é fácil de ver. Pois aqui vai então, eis Manuel Lucena, o perfeccionista. Quer dizer, em boa verdade, também podia ser Lucena, o distraído. Pesquisador rigoroso, Manuel é capaz de, quer dizer, estudar, investigar, procurar e, quer dizer, escrever à mão, escrever, sem jamais conseguir parar, mesmo para dicionários. As suas entradas no Dicionário da História de Portugal não são apenas das melhores, são também das maiores, quer dizer, dariam para ser livros por si só. Lucena, o magnífico, esteve exilado em França e Itália, onde, entre outras coisas, se dedicou à polémica, revista polémica. Já nas lutas estudantis de 62, ficaram célebres os seus comunicados. Antes ainda estudou, quer dizer, nos jesuítas, onde foi colega de Pinto da Costa, um seu, como dizer, amigo? Adora sonatas, poesia e, estranhamente, futebol. Mas, quer dizer, não são os relatos de futebol que ensurdecem as pessoas. São mesmo as sonatas que o magnífico Lucena põe aos altos berros no seu gabinete. Manuel nunca teve e-mail, nem telemóvel, nem computador. Mas o mais incrível dos seus superpoderes, quer dizer, é trazer sempre consigo um resistente saco de napa, onde tudo, mas mesmo tudo, sempre coube, sempre cabe e sempre caberá. O hobby de Manuel Lucena é a natação, onde, há quem diga, também é super. Nem que seja por sempre conseguir secar a roupa no próprio gabinete. E assim foi. O último dos 6 magníficos do ICS. 6 talentos para quem o futuro será sempre de glória. Obrigado por tudo e pelo que virá.